Bora pedir a Deus maravilhoso, que é o nosso Deus, lindo e perfeito, que Deus e o céu protege todos da gente. Nosso Pai, Criador do céu e da terra, louvado seja o nome do Senhor, para sempre será louvado. Pedir a Deus a misericórdia, o nosso Pai verdadeiro, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Vou dar logo meu bom dia. Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. E boa noite para quem é de boa noite. Um grande axé para o nosso Brasil, lindo e maravilhoso, que é o nosso Pai, Criador do céu e da terra. Nosso Criador, que venha segurar nas nossas grandes mãos. Que o Senhor que fez o céu e a terra, que é o nosso Pai maravilhoso, que eu tenho como Deus primeiramente, nosso Deus e todos os anjos do céu, e o Espírito Santo, e os bons irmãos de luz que estão aqui na minha mesa. Eu peço agora por todos que estão enfermos, que Deus e o céu vai proteger vocês e vai ser curado, no nome grande de nosso Pai. Amém, Jesus. Nosso Deus maravilhoso, que nesse bom dia, nessa boa tarde e nessa boa noite, que seja um dia de paz, uma noite cheia de paz, de alegria, sucesso para todos de vocês. Junto que estou também. O nosso Pai, cheio de misericórdia, tenha compaixão dos seus filhos que estão aqui nessa terra. Pai verdadeiro, que é o nosso Deus, grande e valioso, que é o nosso Pai do céu. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre será louvado. Nosso Deus cheio de bondade, cheio de misericórdia, de amor, que venha sobre todos os seus filhos que estão aqui, grande, desse Brasil, tão lindo, tão maravilhoso, aqui nessa terra. Que o nosso Pai, Criador do céu e da terra, que traga a misericórdia e a saúde e a proteção para todos da gente. Que o nosso Pai, Criador do céu e da terra, junto com os irmãos de luz, junto com nossa mãe, Maria, a Virgem da Conceição, a nossa mãe, Nossa Senhora dos Enterros, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Aparecida, seja louvado o nome da Senhora, Mãe Padroeira do nosso Brasil, a nossa mãe querida. Eu pedindo a misericórdia por todos de vocês, que eu peço agora, nessa noite, nessa da manhã, nessa tarde, seja uma tarde, um dia, uma noite abençoada por Deus, para nós todos. Eu pedindo a nossa querida mãezinha, padroeira do nosso Brasil, que com seu véu cobrir a gente todos do nosso Brasil. A minha mãe querida, Nossa Senhora dos Enterros, tirar tudo de ruim, inveja, usura, macumbaria, praga da vida de seus filhos que estão aqui esperando as bênçãos do céu. O nosso querida mãezinha querida, como que a senhora é tão doce, tão limpa, pura, a nossa mãe padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Era a mãe do nosso povo brasileiro, do nosso Brasil. Que o Senhor, Santo Antônio, santo do casamento, que traga toda a felicidade para aqueles que querem casar. E que abençoe todos os casamentos nesse Brasil. Mulher e marido, seja no corpo só.
respeitando a sua mulher e sua mulher respeitando o seu marido. Que ela venha trazer, cobrir a gente todo com seu manto sargado, com seu manto, mãe querida. Cubra a gente todo desse Brasil. Aqueles que querem casar, que Deus dê a força, a misericórdia por eles, pelas moças, pelos rapazes que querem casar. Que Deus abençoe ele, que um casamento não é para discutir, nem brigar, nem ter problema, nada. É para ter a paz, a esperança do amor de Jesus num casamento, ungido por Deus, pelo Espírito Santo e os anjos do céu. E os bons irmãos de luz que estão aqui, pedindo a Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra. Nessa hora eu estou entrando na sua poderosa presença. Meu Deus, o seu sangue precioso cobre a gente todos com o seu belo sangue, nosso Pai querido, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Para sempre será louvado o nome do Senhor. Pedindo a Deus, Pai querido e Pai amado, nessa hora eu estou pedindo as bênçãos para eu e para todos os seus filhos aqui dentro, em cima dessa terra, aqui dentro desse Brasil. Pedindo Jesus Cristo, nosso Salvador, nossa Mãe, o Espírito Santo e os anjos, que o Senhor venha trazer a paz, a esperança, a saúde, a paz que tanto todos precisam nessa terra, Pai. Pai querido e Pai amado, traga saúde para nós. Muitos anos de vida, muita paz em todos os seus filhos que estão aqui nessa terra. Pai, aqueles que tiver doente, que tiver incubado nos hospitais, que tiver numa cadeira de roda, aquelas crianças que nasceu já especial, que o Senhor vá até eles, salva ele por a sua misericórdia. Aqueles que estão acamados em casa, meu Deus, se virando com os outros, para dar um banho aos outros, para dar comida na boca aos outros, que o Senhor vá até eles. Meu Deus, salva eles por sua misericórdia, meu Deus. Meu Deus, aquelas criancinhas que acabou de nascer, que está passando mal no UTI, que o Senhor leva saúde para aquelas crianças, moça, rapaz, aquelas crianças, jovens, senhora e senhor, vovô e vovó que está com a depressão, a ansiedade, leva a cura para eles, meu Pai. Meu Deus, leve a proteção para todos eles. Eu peço agora, meu Deus, por todos eles. Eu peço por mim, pelos meus netos, pelos meus filhos, pelos meus consoletes, que leva a paz, a alegria, a felicidade, o amor para todos da gente. Traga, Jesus. Traga, meu Pai. Traz, envia seu Espírito Santo, envia seus anjos do céu. Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel, Sarafim, Samuel, que é os anjos que trabalham com o Senhor no céu. Pai, envia eles sobre a nossa cabeça, a nossa casa, nosso trabalho. Aqueles que têm uma empresa, que Deus abençoe, que abra as empresas. Aqueles que tiver casa fechada, as empresas fechadas, as suas casas para alugar, que o Senhor venha abrir o leco para aparecer as pessoas para alugar, para trabalhar na empresa, para ganhar muito dinheiro. Porque, Pai, tudo depende do dinheiro também. Porque sem o dinheiro, como que a gente vai viver? Mas o melhor de todos é o Senhor Jesus na nossa vida.
na vida de nosso Brasil, do nosso povo querido, do nosso Brasil. O nosso Brasil precisa, Pai, a sua bênção para nós, cada pedinha que aqui está, em cima dessa terra. Traga a bênção, Pai, para todos da gente. Aqueles, meu Deus, que está acamado numa cadeira de roda, meu Deus, protege, salva eles. Pai, escutar os meus pedidos, escutar essa palavra que o Senhor colocou na minha boca, na minha mente. Eu peço ao Senhor, por tudo que é sagrado, que traz a saúde para nós, muitos anos de vida, proteção do Senhor, que nós, no sangue do Senhor, seja louvado, banhado e curado todos que precisam, papai. O Senhor é o Deus tão grande, tão bonito, tão lindo na minha vida. Porque se não fosse o Senhor, eu não tinha nem nascido e nem estaria aqui. Hoje eu sou essa mulher guerreira, forte. Foi o Senhor que me traz, me sustentará. Eu peço pelos meus filhos, os meus netos, pela minha vida, pela minha casa, pelo meu trabalho. Dá força, coragem, saúde e proteção. Que o Senhor me fez essa mulher média para curar tanta gente, para resolver tanto problema dos outros, porque eu merecia. O Senhor viu, o Senhor me deu esse dom porque eu merecia. O Senhor me fez média porque eu merecia. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor e para sempre será louvado. Nosso Pai, Criador do céu e da terra. Esperar que todos sejam guardados nos braços do Senhor. Que todos nós brasileiros estão guardados nos braços do Senhor. Eu coloco eles todos, meu Deus. A minha família, eu, nos seus grandes braços. Seja abraçado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre será louvado. Pedindo ao Senhor a misericórdia para todos da gente que aqui está. Pedindo a benção para aquelas mãezinhas que perdeu seus filhos. Aquelas famílias que perdeu seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, perderam a mãe, pai, irmão, que a família ficou despedaçada. Mas que o Senhor vai lhe dar muita força para essas famílias que perdeu seus entes queridos nos acidentes, matado, morrido, que também o Senhor veio buscar eles. Então, tudo é nas suas horas, é no seu tempo, não é do nosso tempo aqui. É no tempo do Senhor, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. A gente quer uma coisa e o Senhor sabe o que vai levar agora, que deixa para na frente, mais há algum tempo, e aí o Senhor sabe de tudo, Jesus. De todos que estamos aqui. Aquela mamãezinha que perdeu aquelas 2 crianças, 2 irmãos, e estava começando a carreira de cantor, um de 15, outro de 17. O pai está no hospital ainda, e que Deus leve a cura no cérebro dele,
na cabeça dele, no corpo dele, do coração, nas pernas, nos braços, no sangue, na carne, no nervo, no pé de cabelo. Que o Senhor leve a cura para aquele pai que perdeu os seus 2 filhinhos, que está ainda incubado. Eu peço a Deus por eles. Assim como a família me pediu oração, fiz as minhas orações e que Deus abençoe a mamãezinha. E os outros irmãos, a família deles, no estado de Bahia, que foi uma grande perda, que dor para todos da gente. Então, que Deus abençoe o pai dele, a mãe, os irmãos, os parentes, e que Deus levou ele, porque também, às vezes, a morte só tem uma desculpa. A morte traz uma desculpa. Por que aquela caminhoneta pegou o pai e aquelas 2 crianças? Chega bem arrepio, ó. Então, por que levou aquelas 2 crianças que estavam começando na carreira de cantor, que ajudando o pai, mas a mãe, para ajudar a família? E veio aquele homem naquela caminhoneta e jogou em cima, matou os 2 irmãos, e o pai está nos hospital. Nem sabe que as 2 crianças foram enterradas, que foi morto. Mas eu vou falar para vocês. Como a minha experiência de mente do dom que Deus me deu, ninguém quer a morte, ninguém quer morrer, ninguém quer morrer. Mas aí é que tá, porque quem manda em Jesus, ele é quem manda na gente, a gente não manda em Jesus, nem na vontade dele. Nós que tem que pedir a vontade que seja de Jesus pela gente. Eu sei que ninguém quer falecer, ninguém quer morrer, e pior de acidente, não é verdade? Nem matado, nem nada, que Deus não deixou ninguém para tirar a vida dos outros aqui na terra. Jesus não deixou ninguém para tirar a vida dos outros. Jesus é que trouxe a gente todos, do nosso Brasil, fora do Brasil, todas as pedras preciosas, e ele é quem vem buscar. É no tempo dele, não é do nosso tempo. Então, mas a morte, ela quer um descarto, né? Mas aí, que nem tem muitos falando, por que aquele homem matou aqueles 2 rapazes? Aquelas 2 crianças, né, jovens. Mas aí é que tá. Mas se Deus consentiu, que se Deus não consentisse, podia ter qualquer acidente e vivia. Estão entendendo agora, gente? Aqui, e vivia. Podia torar braço, perna, ficar só com o corpo. Mas Deus quis. Podia passar, dar 20 virada. Podia bater um caminhão no outro, amassasse tudo, mas ia sair vivo, se Deus consentisse. Mas aí Deus não consentiu. Por isso que aquelas 2 jovens se foi. Estão entendendo agora? A morte, ela quer uma desculpa. Ah, por que aquele homem fez isso?
bateu na moto e matou os 2 jovens. E o pai saiu ruim. Não, é porque chegou a hora. Pode que a família não quer entender que não chegou a hora para aquela moto, aquela caminhoneta bater. Mas se Deus consentiu, quem vai mandar em Deus? Nós não podemos mandar em Deus. É Deus que manda na gente. Porque eu conheço o rapaz que o caminhão que ele dirigia, com outro caminhão e 2 carros mais pequenos, ficou a papa. As 2 gabinas ficou a papa. Os carros pequenos entrou no fundo dos caminhões, foi primeiro bateu uma, depois o que vinha atrás bateu. Ficou a papa o caminhão, todo espedaçado da gabina. Mas os motoristas de ficou sem as 2 pernas, sem as 2 coxas, ficou sem os 2 braços, só o corpo, nada mais. Então eu ia botar aqui para vocês verem, porque eu não tenho condições de botar. Não é para botar no vídeo assim. Ele veio para me rezar, a família dele, a mãe dele trouxe ele para me rezar. E ele usa uma bolsa para fazer cocô e a sonda para fazer cocô e fazer xixi. Ele não tem os 2 braços, encostou ele bem aqui, ó, debaixo do sobaco, e as 2 pernas dele foi retirada, mas ele viveu e está vivo, para a honra e glória do Senhor. Ele era o dono do caminhão que o outro bateu. O outro motorista morreu, mas ele viveu, mesmo sem os braços, sem as pernas, só da cintura para cima, nada mais, tirado os 2 braços e as 2 pernas, mas ele está vivo. Você está entendendo agora? Foi para o UTI, ficou mais de 3 meses, 4 meses, ficou para lá, quase morto. E hoje ele está conversando, não come com a mão dele porque não tem as mãos. Depende da mãe e dos irmãos. Olha para você ver como Deus é. Saiu as 2 pernas, os 2 braços, mas ele ficou vivo. Para a honra e glória do Senhor. Ficou o quê? A mãe dando comida na boca e os irmãos e o pai. Porque a mulher que tinha foi embora. Deixou ele por causa desse acidente. Ele vive numa cama e numa cadeira de roda, ser combinado pelo pai. Tá entendendo? Pelo pai e a mãe. Estão entendendo agora, né, gente? Então, a gente a gente pensa, porque Deus levou, para quê? Deus levou aquelas 2 crianças. Não. É porque chegou a hora deles, porque se Deus consentisse, se ele estivesse vivo, eles podiam ter qualquer acidente, mas estava vivo. Que nem o pai. Tá entendendo? É porque chegou a hora. Ninguém quer acreditar, mas porque chegou a hora. Dói muito na gente, mas foi Deus, a gente vai fazer o quê? Né? E o outro homem, seja lá o que Deus quiser com ele também. Né? Eu vou deixando meu coração para vocês, vocês deixam o seu para mim. E eu vou ficando por aqui e amanhã até mais. Quem está aqui é meu pai Ogum, Oxóssi, Xangô e Oxalá, papá, junto com a avalanche de minhas pombas gira, do meu Exu, Preto Velho, Ciganos, Corme Damião e todos eles. Eu vou deixando um grande beijo
Beijo para vocês todos. E fica com Jesus, que eu estou com ele. E amanhã até mais. Fique com Deus.